Bom, pessoal, nós vamos ver hoje o sistema arterial e venoso da cabeça e pescoço, parte 1. Então, os vasos que vão irrigar a cabeça e o pescoço, eles têm origem aqui da aorta. Então, nós temos nesta figura o arco aórtico e aqui o tronco arterial braquiocefálico, dando origem aqui à carótida comum direita e a subclávia direita. Aqui nós temos a carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Aqui, do tronco arterial braquiocefálico direito, nós temos aqui a artéria subclávia, que vai dar origem a este vaso aqui, que é a artéria vertebral. O mesmo acontece com a subclávia esquerda, que também dá origem aqui à artéria vertebral. Então, os vasos que vão irrigar a cabeça e o pescoço são as carótidas comuns direita e a esquerda e as artérias vertebrais direita e esquerda. É interessante que a gente conheça a origem desses vasos. Por exemplo, a artéria subclávia direita, ela dá origem aqui à artéria vertebral. Então, as artérias vertebrais, elas têm origem nas artérias subclávias, direita e esquerda. E essas artérias vertebrais, juntas com as carótidas comum esquerda e a direita, vão então irrigar a cabeça e o pescoço. Nós temos aqui uma figura mostrando a artéria carótida comum, dando origem a este vaso aqui, que é a artéria carótida externa e aqui a interna. Aqui nós temos a subclávia, dando origem aqui à artéria vertebral, as carótidas, no caso aqui a carótida comum e a artéria vertebral, vão irrigar então a cabeça e o pescoço. Nós estamos vendo aqui um lado, o lado direito. O lado esquerdo é a mesma coisa. Então, nesta figura nós temos aqui a subclávia direita, a artéria vertebral direita, a carótida comum direita, dando origem à carótida externa, que é um vaso muito importante, e aqui a carótida interna, que não emite ramos colaterais. Ela penetra no crânio através do canal carotídeo e lá no interior do crânio ela vai dar um círculo arterial do cérebro. Então aqui, vejamos a carótida interna. A carótida interna, ela tem origem então da carótida comum. Vejam que ela tem um trajeto ascendente para cima, não emitindo ramos colaterais, ao passo que a artéria carótida externa, ela emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. A carótida interna, ela tem aqui um trajeto ascendente, penetrando aqui na porção petrosa do temporal, neste forame, neste canal carotídeo. Então nós temos aqui o círculo arterial do cérebro, formado pela carótida interna. Então aqui está o círculo arterial do cérebro, que vai irrigar o cérebro através deste vaso arterial. As artérias carótidas comum, carótida externa e carótida interna. Então nós temos aqui a carótida comum, a carótida interna, que é posterior, não emitindo ramos colaterais para o pescoço e para a face,
E aqui a carótida externa, que emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. Nós temos aqui esta artéria, que é a artéria tireoidiana superior, aqui a artéria lingual, aqui a artéria facial, aqui nós temos a artéria faríngea ascendente, aqui a artéria occipital e auricular posterior, que são os ramos colaterais da carótida externa. Veja aqui a carótida comum, aqui a carótida interna, penetrando aqui na porção petrosa do osso temporal, pelo canal carotídeo, e a carótida externa, que é mais anterior, dando seus ramos colaterais para o pescoço e para a face. Nessa figura, nós temos então uma visão bastante interessante desses vasos que eu acabei de citar. Então nós temos aqui a carótida externa e seus ramos colaterais. Então vejam que a carótida externa ela é mais anterior que a interna. Ela vai dar aqui o primeiro ramo, que é a artéria tireoide superior. O segundo ramo, que é a artéria lingual, que é este aqui. Depois ela vai dar a artéria facial, que é esse ramo aqui. Veja que a facial dá como subramos. Aqui nós temos a artéria submentoniana. Aqui, artéria labial inferior e labial superior, ramo da artéria facial. A artéria facial continua seu trajeto superior, terminando com o nome de artéria angular nas proximidades do ângulo interno do olho. Depois do ramo facial, nós temos aqui a faríngea ascendente. Então, a artéria faríngea ascendente, ela vai irrigar a faringe. Aqui nós temos a artéria occipital, que, ao contrário das outras, é um ramo que sai aqui da porção posterior da carótida externa. E o último ramo colateral da carótida externa, que é a artéria auricular posterior. Veja que ela passa aqui por trás do meato acústico externo, e irrigar então a região posterior do pavilhão auricular. Então nós temos aqui nessa figura a artéria carótida comum, aqui a carótida externa, olha aqui os ramos colaterais, a tireoidiana superior, aqui nós temos a lingual, a facial, veja aqui a carótida interna, se dirigindo aqui para o crânio, veja aqui a artéria facial. A artéria lingual, ela é proveniente então da carótida externa. E ela é o segundo ramo da carótida externa. Ela é uma artéria importante porque na nossa profissão a gente vai intervir na língua muitas vezes. Então a gente tem que ter o conhecimento desses vasos que irrigam a língua. Veja que a artéria lingual, ela, logo que ela sai aqui da carótida externa, ela dá origem aos ramos suprioides. São ramos que estão acima do ocioide. Depois aqui ela tem os ramos chamados ramos dorsais da língua, que irrigam essa região posterior da língua, a região que tem assim uma maior quantidade de músculos da língua. Nós temos aqui a artéria sublingual e, por último, a artéria profunda da língua, que é este ramo aqui. Então, os ramos da artéria lingual são ramo suprioide,
acima do ocioide, ramos dorsais da língua, são esses 3, que irrigam aqui a maior porção da língua, artéria sublingual e aqui, por último, a artéria profunda da língua. Veja então aqui carótida comum, interna e carótida externa. Aqui nós temos os ramos da carótida externa. Olha aqui a artéria lingual, dando aqui o ramo suprioide, os ramos dorsais da língua. Aqui nós temos a artéria sublingual e aqui a artéria profunda da língua. A artéria facial é o terceiro ramo da carótida externa. Veja que o trajeto dela, ela passa aqui na região entre o primeiro e segundos molares. Veja que ela passa aqui no corpo da mandíbula, nesta região. Então é importante a gente ter o conhecimento desse trajeto, porque numa cirurgia de um dente inferior, do molar, nós podemos seccionar esse vaso. Se a gente não souber, não tiver o conhecimento anatômico do seu trajeto. Aqui a artéria submentoniana. Veja aqui a artéria labial superior e aqui em cima a artéria facial, terminando com o nome de artéria angular. Então vejamos com mais detalhes os ramos da artéria facial. Então a artéria facial está aqui, ela dá aqui a artéria submentoniana, que passa aqui por baixo da região do mento. Nós temos aqui a artéria labial inferior, que é esse vaso aqui, labial superior. Vejo que ela continua aqui o seu trajeto, dando então a labial superior. Ela se continua superiormente, terminando aqui no ângulo interno do olho, com o nome de artéria angular. Veja aqui o trajeto da artéria facial, passando aqui entre o primeiro e o segundo molar. Aqui numa peça de laboratório, vejo que nós temos aqui a artéria facial. Aqui ela vai dar o ramo labial inferior, aqui o labial superior, e aqui ela continuando seu trajeto até o ângulo interno do olho, onde ela termina com o nome de artéria angular. A artéria facial, ela se diferencia da veia por ser um vaso, além de elástico, ela tem várias curvaturas. Ela é sinuosa, ao passo que a veia facial, ela é retilínea. Então veja aqui nessa figura, dá para ver bem um trajeto sinuoso da artéria facial, ao passo que a veia, ela é menos calibrosa e tem um trajeto retilíneo e não com curvaturas, como ocorre aqui com a artéria facial. Aqui nós temos uma figura bem interessante, mostrando com detalhes a artéria facial, dando aqui o seu ramo labial inferior, labial superior. Veja que ela está na região, ela passa rente ao corpo da mandíbula, na região entre o primeiro molar e o segundo molar inferior. Os ramos terminais da carótida externa são a artéria maxilar e a temporal superficial. Então nós temos aqui a artéria carótida externa e na altura aqui da articulação temporomandibular, a carótida externa, ela termina dando
ramos terminais, que são a maxilar e a temporal superficial. A maxilar é uma artéria muito importante porque ela vai dar ramos que vão irrigar os dentes, músculos, osso alveolar, gengiva, periósteo. Então, vejamos aqui os ramos da artéria maxilar. Então, está aqui a carótida externa, terminando aqui na altura da ATM, em maxilar. Aqui foi seccionada, nós teremos aqui a temporal superficial. Então, nós temos como primeiro ramo da artéria maxilar a artéria meníngea média, que vai irrigar as meninges. A articulação temporomandibular também é irrigada por esse vaso. Nós temos aqui os ramos pterigoídeos, lateral, medial. Aqui nós temos a artéria alveolar inferior, que vai irrigar os dentes inferiores. Veja aqui os ramos dentais e peridentais. Os dentais, que vão inervar a polpa do dente, e o ramo peridental, que inerva os septos interalveolares. Nós temos aqui um outro ramo, que é a artéria massetérica. Temos aqui a artéria temporal profunda posterior, artéria temporal profunda anterior. Aqui a artéria bucal. Aí a artéria maxilar continua e vai dar aqui um ramo, que é a artéria alveolar superior posterior, que vai irrigar os dentes posteriores, de terceiro molar até o primeiro premolar. Aí a artéria maxilar, ela penetra aqui no interior da órbita e passa a se denominar artéria infraorbital. Então a artéria infraorbital, dentro da órbita, ela vai dar aqui a artéria alveolar superior anterior, que vai irrigar os dentes anteriores. A gente tem que prestar muita atenção nesse detalhe aqui. Vejam que a artéria alveolar superior posterior, ela é o ramo da artéria maxilar. Já a artéria alveolar superior anterior, ela não é ramo da artéria maxilar, e sim da artéria infraorbital, que é uma continuação da artéria maxilar. Quando a gente estuda os nervos alveolares, nós citamos que os nervos alveolares são o nervo alveolar superior posterior, médio e anterior. Vejo que as artérias, não existe a artéria alveolar superior média, apenas a artéria alveolar superior posterior, que é ramo da maxilar, e a artéria alveolar superior anterior, que é ramo da infraorbital. Aqui nesta figura, nós temos a artéria maxilar, que vai dar aqui uma artéria denominada artéria palatina descendente. Esta artéria palatina descendente é que vai originar as artérias palatinas maior e menores. Então, as artérias palatinas maior e menores, elas têm origem de qual vaso? Da artéria palatina descendente. É um ramo da artéria maxilar. A artéria maxilar, ela penetra aqui no forame seno-palatino com o nome de artéria seno-palatina. O local por onde emerge aqui a artéria palatina maior, pelo forame palatino maior, e aqui as artérias palatinas menores pelos forames palatinos menores. Vejam aqui a artéria palatina maior
e aqui artérias palatinas menores saindo, emergindo pelo forame palatino maior. E ela corre junto aqui com o nervo palatino maior. O mesmo acontece com as artérias palatinas menores, que correm junto aqui com os nervos palatinos menores. Nessa figura, nós temos aqui a artéria maxilar, temporal superficial e a carótida externa com seus ramos colaterais. E assim a gente encerra esse assunto.